Precode em 2022 comemora 10 anos de história. Desde 2012, trabalhamos com tecnologia e prestação de serviços, construindo um caminho de referência no mercado brasileiro com soluções em e-commerce. Epa! Mas chegar até aqui está parecendo fácil, não? Não foi bem assim. E se contássemos um pouco mais sobre essa história? Ótimo! Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar onde tudo começou. Calma lá, mas não tanto assim. Espera. E se a gente desenhasse? Ficaria lindo! O ano é 2010. Isso mesmo. Poucos sabem, mas o nome Precode nasceu como Preço de e foi registrado em 2010. A sugestão do nome veio da Cláudia, esposa do Luiz, que mesmo sem querer descobriu uma das palavras mais pesquisadas na internet naquela época. O garoto Luiz, que já foi frentista, e o Marcos, um antigo sorveteiro, já sonhavam em ser empresários. Em 2012, quando de fato a sociedade entre Marcos e Luiz foi estabelecida, é que a concretização desse sonho acontece. 2 parceiros de trabalho, idades diferentes, sonhos diferentes, mas algo em comum: a vontade de vencer como homens protagonistas de suas próprias histórias. De um lado, um homem tímido e prático, de raciocínio lógico e criativo, que com sua autoconfiança e resiliência passava 18 horas à frente de um computador para entregar um produto. Já do outro lado, um homem comunicativo e dinâmico, cheio de iniciativa e otimismo, inconformado e determinado. Personalidades distintas que se completaram perfeitamente. Sim, foi em meio a essas qualidades individuais que a semente Precode começa a germinar. O projeto Precode passou por diversas modificações e atualizações. Foi uma construção de pensamentos e ideias para só depois se tornar uma plataforma de gestão para vendas pela internet. Importantes acontecimentos a partir de 2012, como o aumento do número de usuários na internet, as redes sociais que evoluíam o marketing digital e o ganho da confiança dos e-consumidores sobre as vendas online, fortaleciam o e-commerce. Período em que se consolidava o marketplace no Brasil, com as gigantes do varejo que possuíam lojas digitais próprias, aderindo também a esta modalidade. Todos esses acontecimentos marcaram o compasso do crescimento da Precode. Muitas oportunidades para quem enxergava no futuro o palco para consolidar seus objetivos. Noites mal dormidas, preocupações constantes e até medo, mas também muita fé em Deus, apoio da família, dedicação e trabalho. E, por consequência, o primeiro cliente. Novos desafios, novas oportunidades, tudo precisava funcionar. Assim, a Precode sai de um quarto de casa para uma sala comercial no edifício São Bento. E o atendimento e os cadastros de produtos? Era preciso contratar. E então, o primeiro funcionário, que com sua colaboração escreveu mais uma página nessa história, rica em esforço e perseverança. Hoje, escrevemos mais um capítulo. São 10 anos de dedicação e esforço. 10 anos de contribuição com a economia de um país, fazendo a diferença na vida de mais de 150 colaboradores diretos. Sim, porque não somos feitos de ferro e cimento. Aqui se respeita a vida, se respeita os sonhos, se respeita o indivíduo e a sua individualidade. Somos parceiros de nossos colaboradores e de nossos clientes, porque esses são nossos pilares. 10 anos com a participação de muitos. 10 anos de dedicação e amor pelo e-commerce. Olhando para trás, vemos com orgulho o quanto crescemos, o quanto evoluímos. Mas olhando para frente, temos a certeza de que estamos só no início do caminho. Podemos e seremos muito mais.
porque somos feitos de pessoas e pessoas fazem acontecer. Fala Marcos e Luiz, sou o Pedro, estou representando aqui a Cimopar para mandar os meus parabéns hoje para a Precode que está fazendo 10 anos e os meus parabéns para vocês como empresários. Sabemos como é difícil manter uma empresa por tantos anos aqui no Brasil, nesse ambiente extremamente competitivo, e quero dar e desejar muitos e muitos anos mais de empresa e de vida para vocês, que tenham sempre muito sucesso com essa equipe linda e engajada, e espero que vocês façam mais 100, 200 anos. Aproveitem esse percurso, aproveitem esse caminho. Um grande abraço e feliz 10 anos de empresa. E o início desse sonho, pessoal, foi bastante difícil, né? Não era fácil naquela época. Tínhamos apenas aí 2 mesas, 2 computadores e uma cafeteira, né? E eu e o Luiz que estávamos tocando lá na época. O Marquinhos fazia uma gestão compartilhada. Ele vinha alguns dias fazer a parte contábil, né, gerencial. E eu e o Luiz estávamos à frente do negócio na época. Na época tínhamos apenas um cliente. E no começo de 2013 nós conseguimos o segundo cliente. E aí naquela época já começamos a ampliar, contratamos mais um funcionário. E eu fui convocado daí para trabalhar na Caixa Econômica, né? Foi quando eu saí da Precode. Mas eu acompanho, né, desde sempre nas redes sociais, o sucesso e o crescimento, né? E tudo isso que vocês hoje vivem, né, é o resultado do que foi plantado lá atrás, né? Então eu desejo aí muito sucesso para vocês e quero dizer que eu tenho muito orgulho, né, do que a empresa se tornou, por ter participado, né, ter feito parte desse sucesso que vocês são, né? Um grande abraço, fique com Deus. O Luiz Alfredo, ele sempre teve esse sonho de trabalhar por conta própria, né? De ter a própria empresa dele. E sempre com esse pensamento. O Marcos, desde que eu conheci ele, eu conheço ele trabalhando com ele sempre foi um grande líder. E ele sempre falou que um dia ele ficaria rico com a empresa dele. E ele, como executivo de várias empresas, né, sempre falou assim, um dia eu vou pôr em prática o que eu ajudo as empresas a crescerem. Então, o começo não foi nada fácil, né? O Marcos, ele trabalhou muitos anos no consórcio Triângulo, depois do consórcio Triângulo ele foi para a Gazin. Da Gazin ele veio para Maringá trabalhar na BJ Santos e depois ele foi para a América, em Santa Catarina, onde a gente ficou residindo lá 1 ano. E nesse processo foi que nasceu a Precode entre ele e o Luiz, onde o Luiz ficava na empresa presencialmente e ele aos finais de semana, quando podia. E depois de 1 ano, quando ele veio para Maringá, para entrar na Liberati, onde ele se deslocaria durante a semana, de segunda a sexta na Liberati, aos finais de semana em casa. Nós morávamos em Tapira. Daí o Luiz Alfredo trabalhava de frentista no posto de gasolina. E daí, depois que eu tive o João Antônio, eu comecei a trabalhar na limpeza do posto de gasolina. Aí eu ia de manhã e à tarde. E então, assim, isso foi o quê? 1 ano e meio, 2 anos. E joelho dobrado. Ele ia para a faculdade à noite, trabalhava igual um louco. Aí ia para a faculdade, ia para o Umuarama, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, no outro dia, 7 horas da manhã, estava no serviço. E eu dobrava meu joelho no chão enquanto ele ia para a faculdade e pedia a Deus, né, um trabalho para ele, porque eu sabia, todo trabalho é digno, mas eu sabia do potencial dele, né?
Aí ele foi chamado para trabalhar na Gazin. Aí acho que ficou uns 7 anos na Gazin. Nós viemos para cá, aí o Marquinho arrumou para ele na BJ. Daí ele veio para BJ, mas o pensamento dele era montar a empresa. Então, assim, foi lento, né? E daí surgiu a oportunidade, ele e o Marcos, né? E pensaram em montar a empresa. Foi um processo bem difícil, foram vários perrengues, inclusive teve uma que eu lembrei agora, foi de uma árvore que caiu em cima da nossa casa. E graças a Deus meu carro não estava dentro da garagem, porque se tivesse, eu não iria nem conseguir pegar minha filha na escola. Então assim, a gente foi assaltado, ele não estava aqui, eu ficava com a minha filha sozinha. Então foi esse processo aí que foi bem difícil. A gente veio embora pra cá, eu demorei 4 anos para me acostumar aqui. Eu assumi tudo em casa, né? Tipo assim, por um bom tempo, era só eu, né? Com os filhos, com a casa. Eu não dirigia, 2 crianças pequenas, não conhecia ninguém. Aí tudo eu dependia dele. E daí, assim, eu pensava de sair para trabalhar. Mas eu não tinha... Daí eu falava assim, eu vou pôr uma babá dentro da minha casa, o que eu ia ganhar não ia compensar muito. Eu acho que o que mais marcou foi quando ele alugou a sala, que assim foi muito bom, assim. Eu via a felicidade dele, né? E esse tempo, esses 3 anos que eu e meus filhos, a gente ia praticamente todos os dias. E, né, durante muito tempo, nosso passeio de sábado de manhã era ir para a empresa, né? Aí ele trabalhava, eu fazia limpeza, os meninos ficavam por ali. Assim, a memória que eu tenho mais, assim, desse tempo é essa. Porque depois que mudou para o átrio, daí fiquei pouco tempo lá, né? Aí a gente já não ia mais. O nome da Precode foi eu que escolhi. Porque a princípio o projeto era compras coletivas. Aí ele falava, né? Amor, a gente precisa de um nome para esse projeto. E daí eu fui pensando. Daí eu falei assim, a pessoa quando vai procurar alguma coisa, ela vai digitar o quê? Tipo, preço de geladeira, preço de, né? Aí ele gostou, daí ele registrou, mas isso em 2010. Então daí esse projeto não deu certo. Aí quando começou a Precode, continuou. Então, uma memória que mais me marcou na empresa, acho que foi um divisor de águas, eu falo, foi quando eu e meu marido, a gente resolveu que ele viria para a empresa, que ele viria trabalhar na empresa, presencialmente, né? De segunda a segunda, vamos dizer assim. E aí foi um fechamento de um contrato, que foi né? Como eu posso dizer, o fechamento assim bater o martelo, né? Que foi quando a Gazin fechou o contrato com a Precode. E aí foi quando ele decidiu que viria para cá. A gente deu uma segurada, né, nas contas, porque seria um período, né, que ele ficaria sem aquele fixo dele, né, só da empresa. E foi aí que tudo começou a fluir, a crescer. Além desse momento, eu acho que o que mais me marcou foi quando o Marcos conseguiu o primeiro cliente, quando alugou a sala, a primeira sala, e depois a primeira confraternização. Nesse dia, assim, foi no Coloni, foi num... Ai, não sei como que eu vou colocar, peraí. Ai, eu não consigo falar. Gratidão. Eu senti muita gratidão, sabe? Assim, o sonho do Luiz Alfredo estava se realizando. Assim, gratidão. Sabe? Esse foi o sentimento. De ver ele realizando o sonho dele. Os funcionários, sabe? Tudo que ele sempre sonhou, tudo que ele sempre batalhou, né?
amor. Então hoje estamos aqui comemorando 10 anos de Precode, né? Que é essa empresa de sucesso. Quem diria, né? Na verdade, você sempre falava e aqui estamos, né? Comemorando esses 10 anos. Nessa festa linda, maravilhosa e glamurosa, né? Com todos aí que ajudaram a empresa a chegar onde chegou. E eu quero dizer para você que eu sou uma fã, admiradora sua, tanto como esposa, amiga, e dizer que você é um grande empresário, um grande pai. E eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida, tá bom? Um beijo. Para você, Luiz Alfredo e Marcos, eu vejo vocês dois um casamento perfeito. Eu acho que a Precode não seria o que é hoje, não estaria onde está hoje, se não fosse por vocês dois, nenhum nem outro. Porque vocês dois são batalhador, são guerreiro. Vocês merecem. E você, Luiz Alfredo, o que eu posso dizer de você? Que você é o homem mais corajoso, esforçado, humano, humilde que eu conheço. O melhor marido do mundo, o melhor pai, o melhor filho. Eu te amo muito. Eu desejo toda a felicidade do mundo para você. Parabéns pelos seus 10 anos de empresa.